Da lei e graça. Nós já fizemos uma abordagem histórica a respeito de cada uma das epístolas paulinas e nessa ocasião nosso objetivo é, daqui para frente, examinarmos alguns dos temas teológicos, não todos, né? Nem sei se quantos são, mas assim os temas centrais dentro da teologia paulina. Então nós vamos estudar esse assunto à luz da salvação em Cristo Jesus. Nós não examinaremos aqui a lei por ser a lei como lei somente, mas qual é a compreensão de Paulo a respeito da lei à luz da salvação em Cristo Jesus, da manifestação da graça de Deus. Nenhum escritor neotestamentário explorou e esclareceu tão profundamente esse tema do Antigo Testamento. A lei é um assunto do Antigo Testamento. Dentro do Novo Testamento, nenhum autor como Paulo explorou tão profundamente, de modo tão abrangente, esse assunto que vem do Antigo Testamento. E ele fez isso sob a luz da Nova Aliança. Sua formação e experiência lhe permitiu conhecer rigorosamente a lei. Qual era a compreensão recorrente da lei? Quando se falava em lei, o que o judeu entendia? O judeu não entendia a lei sem estar cativo, preso à compreensão que vinha do Antigo Testamento. A lei significava todos os decretos, todos os mandamentos de Deus e, resumidamente, dentro do Pentateuco, chamada Torá, ou instrução de Deus, e também, no contexto do apóstolo Paulo, a lei de Deus era compreendida à luz das tradições judaicas. Nós já falamos aqui no início, né? A Midrash, a Haggadah, a Talmud e tantos outros documentos e comentários rabínicos que eles usavam para compreender tanto a lei como também para aplicar a lei. Daí surgiram vários requisitos, várias exigências para que um judeu se visse conformado com a lei. Então a lei, ela não era só o Pentateuco límpido, claro, era o Pentateuco, especialmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, associados com essas tradições rabínicas, né, judaicas. Então, era isso que passava na cabeça de um judeu a respeito de lei. E agora, Paulo, sob a influência do Espírito Santo, examina a lei não tendo como paradigma as tradições judaicas, mas a pessoa do Senhor Jesus. Por isso que a compreensão de Paulo a respeito da lei é uma compreensão mais profunda e fiel, porque ela está associada com a intenção de Deus na história da redenção. Então, vamos examinar aí qual é a compreensão paulina sobre a lei, explorando um pouquinho mais esse assunto. Eu coloquei aí eu tentei organizar em forma de temas, né? Então, Paulo via a lei como uma promessa de justificação. Essa promessa de justificação ela é afirmada na própria lei. Então, a Escritura diz que Jesus ele é o fim da lei. E às vezes nós podemos cair naquela tentação de enxergar a lei como sendo má. A lei ela não é má. O Salmo 119 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E que o prazer do crente, Salmo 1, é de meditar na lei. Então nós temos que entender o seguinte: a lei, ela, aqui, observando o pensamento do apóstolo Paulo, a lei é boa. Ela é boa, porque ela revela a perfeita santidade de Deus. Revela as perfeitas virtudes de Deus. Ela não é boa porque nós não conseguimos alcançar. Nesse sentido nosso, pessoal, porque já estamos comprometidos. Mas olhando para a lei, o que nós descobrimos é que Deus é perfeito, que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus não muda nunca. Então, a lei, ela é boa, ela é perfeita, e ela ratifica, na compreensão do apóstolo Paulo, essa promessa de justificação. Não o contrário, em Gênesis 12, 1 a 7, 15, 1 a 15, 17, 1 a 8, são textos em que Deus está reafirmando a promessa que ele fez com Abraão. Tá? Capítulo 12, ele declara a promessa. No capítulo 15 de Gênesis, Deus ele faz uma cerimônia para garantir
a Abraão que ele poderia confiar, mais uma vez Deus tratando o coração e a incredulidade humana, ele poderia confiar que Deus haveria de cumprir a promessa. Né? Ele faz um ritual rite, corta as partes dos animais e uma tocha de fogo à noite passa no meio, que era um ritual pagão, que era como uma espécie de contrato que eles faziam entre eles, como que se estivessem reivindicando a maldição ou a morte daqueles animais sobre aquele que descumprisse o trato. Então Deus orienta Abraão para que parta os animais, ele divide os animais, e Deus, numa manifestação que nós chamamos de teofania, passa no meio daqueles animais cortados ao meio, para que Abraão compreendesse que Deus cumpriria cabalmente a sua promessa. No capítulo 17, o que nós temos ali? Nós temos Deus estabelecendo com Abraão um sinal pactual através da circuncisão. Então Deus, nesses textos aí, 12, 15, 17 de Gênesis, ele está reafirmando a aliança e as promessas que essa aliança previa. E fazia parte da promessa de Deus que através de Abraão ele haveria de vir uma grande e numerosa multidão, né? A sua descendência seria numerosa. A herança dos judeus, portanto, foi baseada nessa promessa de Deus 400 anos antes da lei que Moisés recebeu da parte de Deus. 430 anos antes. Isso aqui não é especulação de comentaristas. Tá? Quem diz isso é Paulo, em Gálatas 3, 15 a 18. 430 anos antes da lei ser dada a Moisés, Abraão creu nessa promessa. E por ter crido, ele foi justificado por essa fé. Crer, confiar, ele foi justificado pelo exercício da sua fé, quando não havia lei. Paulo reiterou esse ponto em Romanos, capítulo 4, vamos ler esse texto, capítulo 4, pediu a hora que tem um vozeirão do peru, Romanos 4, 13 a 14, Paulo está reafirmando isso, né? A promessa de justificação é ratificada pela lei, não o contrário. Quando estão abrindo aí, né, na introdução aqui, está aí no nosso estudo, nós encontramos muito conteúdo, muito material a respeito desse tema, principalmente nas epístolas de Romanos e de Gálatas. Tá? Principalmente nessas duas epístolas é que Paulo explora bastante esse assunto, tanto da lei como também da graça. Pode ler, por favor. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência houve a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Exatamente. Veja, claramente, Abraão creu pela justiça que viu da fé. Né? Ele creu e isso lhe foi imputado para a justiça. 430 anos antes de vir a lei. Né? Então a lei, na verdade, quando ela foi dada por Deus a Moisés, ela veio para ratificar a promessa que é anterior a ela mesma. Tá? 2. A lei é satisfeita pela fé em Jesus Cristo. Em Romanos, ele se dirigiu a destinatários majoritariamente judeus, nós já vimos isso aqui, enquanto que em Gálatas a gentios. Tudo bem? Luan. Lista de chamada, viu, gente? Então, em Romanos, Paulo se dirige majoritariamente a uma comunidade judaica, né? Havia gentios na igreja, a igreja é formada por várias comunidades, por vários grupos na cidade de Roma. Já em Gálatas, o contexto já é diferente. Majoritariamente a igreja é formada por gentios. E entre a comunidade gentílica cristã, né, convertida, havia a presença de muitos judeus também. Mas os destinatários de Gálatas, majoritariamente, era formada por gentios. Em Romanos, ele explorou a cosmovisão judaica, advertindo que o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Contrapondo a presunção daqueles que repousavam sua confiança no cumprimento rigoroso da lei,
sendo transgressor dela. Então, eles se achavam justos por cumprirem a lei, mas ao mesmo tempo eram transgressores dela, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 2, verso 17 a verso 29. Então, é uma incoerência dentro daquele pensamento, né? Contra esse ineficaz esforço humano, Paulo ensinou que a salvação é oferecida pela justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Em Romanos 3, verso 22. Pelo fato de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Verso seguinte, verso 23. Então, a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Nenhum homem é capaz de cumprir perfeitamente essa lei, porque todos pecaram. E agora todos carecem de um justificador, todos carecem da glória de Deus. Todos carecem da manifestação daquele que somente ele poderia justificar, que é o Senhor Jesus. Todos se tornaram incapacitados, destituídos de qualquer bem espiritual que os habilite a fazer a perfeita justiça de Deus. Em Gálatas, Paulo explorou a cosmovisão gentílica, na sua sensibilidade para lidar com pessoas, de pessoas que nunca tiveram qualquer compromisso com as leis judaicas, mas que foram convencidas da salvação pela graça de Deus. Só que agora estavam sendo guiados por falsos mestres a confiar, como um judeu tradicional, como um judeu típico, no esforço de cumprir a lei. Como a lei é a garantia da nossa salvação. Então, que garantia podemos ter, pensamento dos falsos mestres ali naquela região da Galácia? Pensamento daqueles judeus. Eles aceitaram o evangelho do apóstolo Paulo, mas eles não conseguiram confiar plenamente na promessa que vinha desse evangelho, porque eles estavam acostumados com a ideia de que a garantia da salvação só pode ser vista na lei. Então eles passaram a ensinar para as pessoas dentro da igreja, esses falsos mestres, que eles não podiam abandonar o rigor de cumprir a lei, porque é a lei que dava segurança. Não era a certeza, a confiança de que em Jesus somente eles poderiam ter essa certeza. Não. A evidência dessa certeza só poderia ser medida pelo esforço de cumprir a lei. Uma heresia, né? Uma heresia. Mas era isso que estava acontecendo ali em Gálatas. Para esses, Paulo denunciou e condenou tal heresia, recomendando que cumprissem a lei de Cristo. Vocês estão insistindo tanto em cumprir a lei, então existe uma lei que vocês devem cumprir, que é a lei de Cristo. E ele demonstra como essa lei deve ser cumprida, carregando as cargas uns dos outros pelo mútuo amor. Gálatas 5, 13 a 15 e também capítulo 6, verso 1 e verso 2. Não mais o jugo da escravidão da qual Cristo os libertou. Então, assim, ele denuncia esse esforço do homem querer cumprir a lei. O homem não vai conseguir cumprir a lei. Ele não vai conseguir cumprir a lei. Ele denuncia essa incapacidade humana, mas ele mostra uma possibilidade de cumprir uma lei que não estava limitada a esse esforço de atender perfeitamente todas as exigências expostas no Pentateuco. Mas, por causa da graça com a qual Deus nos acolheu, sermos capazes agora de acolher os nossos irmãos. E ele fala isso acho que no capítulo 12 de Romanos: assim como Cristo vos acolheu, acolhei também a vós outros, né? Uns aos outros, acolhei uns aos outros. Então, como Cristo nos acolheu, devemos acolher uns aos outros. E quando nós, movidos pela graça de Deus, perdoados como Deus nos perdoou, e agora estendemos perdão aos nossos irmãos, acolhemos os nossos irmãos, ajudamos os nossos irmãos que estão enfraquecidos na fé, como ele fala lá em Gálatas 6, nesse sentido nós estamos cumprindo a lei de Cristo, porque a lei de Cristo foi cumprida mediante a graça. E essa graça que nos redimiu, essa graça que nos capacitou a obedecer, essa graça que nos potencializou contra as tentações e o pecado que assedia a nossa alma. Então Paulo fala isso em Gálatas. Agora, do contrário, esse esforço de contrariando a fé na pessoa do Senhor Jesus e nos apegando às exigências da lei, Paulo diz que exatamente nessa experiência que Cristo nos libertou em Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi dessa escravidão que você não atende nunca. Você não tem paz nunca. Hoje você se sente salvo,
amanhã você acha que perdeu a salvação. Aí no outro dia você se acha salvo, no outro dia você acha que perdeu a salvação. Você vive numa escravidão, você vive como se a salvação dependesse de você. A salvação não depende de nós, a salvação depende de Jesus Cristo. Ele é o cumpridor da lei perfeita de Deus, porque todos nós pecamos. Todos nós agora carecemos dele. Carecemos da glória de Deus. E essa culpa, essa escravidão da nossa consciência, por não conseguirmos cumprir a lei de Deus, Cristo nos libertou dela. Esse é o Evangelho, essa é a boa notícia. Vocês estão livres. Vocês estão livres. Vocês agora podem cumprir a lei de Cristo, amando os seus irmãos, estendendo perdão aos seus irmãos, acolhendo os fracos na fé, assistindo aqueles que precisam de assistência. Vocês agora podem cumprir uma outra lei, porque da outra, desse esforço humano de tentar se justificar, vocês foram libertos. Foram libertos. O homem, quando pecou contra Deus, Deus providenciou vestimentas para ele, porque aquela vestimenta de palha, de folha, era uma vestimenta provisória, era uma vestimenta ineficaz. Por que eles procuraram entre as árvores folhas de figueira para se cobrirem? Porque eles sentiram vergonha um do outro. Eles se sentiram envergonhados um do outro, e também de Deus, quando eles correram também para trás das árvores. Desde o princípio, o homem no pecado se tornou incapaz de justificar a sua própria consciência, a sua alma, dos pecados que a corromperam. Mas Cristo nos libertou disso. Agora não precisamos mais nos apegar a essa compreensão equivocada de que podemos justificar a nossa própria alma. Jesus é o nosso justificador. E é isso que nos dá esperança, e é isso que Paulo está compreendendo a respeito da lei. 3. A lei revela a incapacidade do homem de se justificar. Os judeus alegavam que sua religião e conhecimento da lei os tornava superiores aos gentios. Olha que presunção. Capítulo 2, versos 17 e 24 de Romanos. Eles achavam que eles eram um povo superior aos gentios, né? Eles se viam cumpridores da lei. E os gentios, diga-se de passagem, o restante do mundo, está todo mundo perdido, né? Está todo mundo perdido. E você acha que não existe isso no nosso meio ainda hoje? Claro que existe. Sim. Pessoa que começa a orar muito pode se entregar à tentação de achar que é mais espiritual que o outro. No final de contas, ele está mais próximo do Redentor. O outro acha que porque conhece um pouco mais de Bíblia, pode se entregar a essa tentação de achar que porque ele conhece mais a Deus, ele é superior àqueles que são mais ignorantes a respeito da palavra de Deus. Né? E Paulo está falando que vocês estão, tanto os gentios como os judeus, vocês estão equivocados. Né? Capítulo 1 ele mostra que o gentio está perdido. Capítulo 2, 3 ele vai mostrar que o capítulo 2 ele vai mostrar que o judeu está perdido. Capítulo 3 ele vai concluir: todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ele vai desenvolver a teologia em torno da justificação que ele anunciou no capítulo 1, verso 17, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, está todo mundo perdido. O que acha que é mais sábio, o que acha que é um pobre coitado, porque é inferior no conhecimento da lei, no conhecimento da vontade de Deus. Todos nós, indistintamente, carecemos da glória de Deus, carecemos da justificação. Todos nós. Eu sou pastor. Uhul, maravilha. Em certo sentido, é um privilégio. Mas isso não me faz diferente de vocês. Em nenhum aspecto. Aliás, Paulo se vê como o pior deles. O apóstolo Paulo. Quem sou eu, um mero pastor de ovelhas? Quem sou eu para achar que eu sou melhor que os meus irmãos? Misericórdia da nossa criação. Pastor, sim. Tem até uma frase que é atribuída ao Charles Spurgeon, né, que diz, não se preocupe se alguém falar mal de você, você é pior do que pensa. Ótimo! Perfeito! É isso mesmo. Gente, nosso estado diante da perfeita glória de Deus é de humilhação. Quem somos nós para achar que somos melhor que o outro? Jamais. E é esse sentimento bíblico saudável de pureza cristã
que nos faz, segundo Paulo lá em Filipenses capítulo 2, considerar os outros superiores a nós mesmos. E Paulo está dando esse conselho olhando para os versos seguintes, onde ele vai explorar a figura de Jesus, que a si mesmo se humilhou, assumindo a forma de servo e sendo obediente ao Pai. Então, olhando para Jesus, nós descobrimos que nós somos servos, nós não somos melhores do que ninguém. Não somos mesmo. E se você sabe mais, lembre-se daquele texto de Lucas, que a quem muito é dado, muito é cobrado. Segundo as leis da proporção, nós temos a mesma responsabilidade. Nós temos o mesmo dever de consciência diante de Deus. Né? E aqui os judeus estão achando que são melhores do que os gentios, e Paulo vai mostrar que não. Eles são igualmente incapazes de se justificar. Então ele denuncia essa ignorância em Romanos 3, 19 a 20, quando ele diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca. E todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o conhecimento do pecado. Tendo declarado que todos são culpados pelo juízo que é segundo segundo a perfeição moral de Deus, explicou claramente que o propósito da lei é revelar o conhecimento do pecado e fornecer um padrão de julgamento contra o qual ninguém é capaz de suportar. Nesse sentido, a lei ela é terrível, né? Você olha para a lei perfeita de Deus, que ela revela a perfeição de Deus, a santidade de Deus. E nós já fomos corrompidos pelo pecado. Como que nós conseguimos alcançar os padrões de Deus? Então, a lei nos faz entrar em desespero. A lei nos mostra que a única salvação é se Deus quiser nos perdoar. Porque se Ele nos julgar segundo a lei dele, se Ele exigir que nós sejamos conformados à lei dele, Ele dá uma vasculhada aqui dentro dessa sala. Quem é que se encaixa a esse padrão? Aí começa aqui com o Neco, né? Ah, o Neco não se encaixa, vai pro inferno, né? Aí vem a Valda, não se encaixa. Não vai achar ninguém que está nesse padrão divino. Esse padrão moral divino, ninguém se encaixa. Então o que a lei faz? Primeiro, positivamente, causa um transtorno no nosso coração, um desespero. Mas ao mesmo tempo, mostra para nós que se Deus nos perdoar, está tudo resolvido. Então, Deus, só existe uma possibilidade de eu estar com o Senhor, se o Senhor me perdoar. Como Deus não pode ir contra a sua lei, o que Deus faz? Ele imputa essa condenação no seu filho. Ele não pode deixar de satisfazer a sua lei. Ele precisa, por ser justo, ele precisa cumprir a sua lei. Só que ele impõe essa condenação sobre o Filho dele, Jesus Cristo. E aí, porque Jesus está pagando essa dívida, nós que somos os devedores, somos perdoados, porque Jesus pagou essa dívida. Tá? Alguém tem que pagar essa dívida, porque Deus é justo e Ele requer isso, senão Ele iria contra a própria lei dele. Tá? Só que Jesus paga essa dívida. E porque Ele paga essa dívida, nós somos perdoados. É a única possibilidade. E a lei denuncia essa nossa incapacidade. Por fim, a lei progride para o Evangelho. Em Romanos 3, 21 a 23, nós lemos o seguinte: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Lembra que eu disse? Né? Que a lei, ela ratifica a promessa. A lei foi dada 430 anos depois da promessa que Abraão recebeu da parte de Deus. Então, a lei, ela testemunha a justiça de Deus. Tanto a lei quanto os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo dizendo em Romanos 21, 3, capítulo 3, verso 21 ao verso 23. Paulo provocou um contraste entre a lei e o Evangelho, para destacar que a justiça de Deus se manifestou sem lei, ou seja, a parte dela. Sem dúvida, ele se referiu a Jesus Cristo, a justiça de Deus que se manifestou, tendo sido testemunhada pela lei e pelos profetas. Eu vou pedir para o Vitor abrir para nós Lucas capítulo 24, verso 44,
E eu pedirei ao nosso querido pastor Christopher Ribeiro, Atos 28, verso 23. Sem dúvida, Paulo estava se referindo nessa passagem de Romanos 3 a Jesus Cristo, que é a justiça de Deus manifestada. E essa justiça, ela já era testemunhada pela própria lei e pelos profetas. Lucas 24, verso 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Isso. 44? Só. E o verso 23 do capítulo 28 de Atos. Havendo-lhe eles marcado o dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo, na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, desfez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas. Veja, a lei e os profetas já davam testemunho a respeito de Jesus Cristo. E Paulo está aqui dizendo que a justiça de Deus, em Romanos capítulo 3, é testemunhada pela lei e pelos profetas. Certamente ele estava se referindo à pessoa de Jesus. Ou seja, a lei sempre apontou para algo superior a si mesma. Para o mediador, autor de Hebreus, no capítulo 8, verso 6, para o mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. A mesma lei que condenava testificava a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, conforme o argumento que se segue em Romanos, capítulo 3, verso 24 ao verso 26. Ele, portanto, apresenta pelo Evangelho a mensagem sobre o único caminho de justificação diante do julgamento de Deus, que é a salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Efésios 2, 4 a 9, Paulo explora isso. Não é por obras da lei para que ninguém se glorie. Não pense você que no esforço de cumprir a lei de Deus você vai ter sucesso. O que você vai encontrar? Primeiro, culpa atrás de culpa. Segundo, você vai encontrar só frustração. Você não consegue alcançar. Como que você pode esperar alguma coisa, alguma reação de uma pessoa que se encontra morta? Morreu. Você morreu para a lei de Deus. Você não tem condições agora de responder a Deus. A menos que o Espírito Santo o vivifique, o habilite, tanto para compreender a lei de Deus, como para viver em conformidade com ela. Mas isso não é resultado do esforço humano. Isso é obra da graça divina. Deus nos deu vida, segundo Paulo, em Efésios capítulo 2, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E juntamente com Ele nos fez assentar em lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. Essa obra de salvação, ela só pode ser compreendida à luz da graça de Deus e recebida, verso 8, mediante a fé. Nós temos que crer em Deus e não em nós mesmos. Porque o judeu confiava em si diante da justiça de Deus. Paulo está dizendo, vocês precisam confiar em Cristo diante da justiça de Deus. Porque você não tem condições de se justificar. Não é por obras, como se alguém cumprindo as obras pudesse dizer, batendo no peito, eu sou um judeu. Eu sou uma pessoa, filho da promessa. A promessa está garantida a mim porque eu cumpro a lei. O gentil não. O gentil, ele está excluído. Há uma distinção entre eu e ele, porque eu sou o judeu. Paulo está dizendo, você não tem nenhuma condição de se glorificar. Você não tem mérito algum. Você está achando que você tem alguma coisa de valor? Não tem, não. Você é igual ao gentil que você está condenando. Porque você é pecador, condenado, incapaz igual ele. E a única possibilidade de salvação é se você crer em Jesus, porque a justiça de Deus se manifesta nele. Ele é quem cumpre perfeitamente a lei de Deus, e porque ele cumpre perfeitamente a lei de Deus, Deus agora pode nos justificar. Por isso que a salvação é obra da graça, que é o assunto que nós vamos entrar agora. A compreensão de Paulo a respeito da graça. O conceito da graça se encontra, eu tive que fazer uma notinha aqui de introdutório, para fazer essa transição de um assunto para o outro.
O conceito da graça se encontra na doutrina do pacto e ocupa uma posição central em toda a Bíblia. Nós falando de graça, nós temos que falar de pacto. O pacto que Deus estabeleceu com o seu povo. E esse assunto é um assunto central em toda a Escritura. Em toda a Escritura. Ele descreve no Antigo e Novo Testamentos, especialmente nas epístolas paulinas, a relação misericordiosa de Deus com o seu povo e a oferta da salvação por meio da morte do seu Filho. A graça se refere a alguém em posição ou condição de exercer bondade a favor daquele que dela necessita, atendendo a alguma necessidade particular, como, por exemplo, algum bem material, aprovação de algum pedido, alguma concessão de liberdade ou misericórdia, libertação ou perdão de dívida. Ou seja, a graça de Deus, ela está focada na redenção. Mas justamente essa graça que oferece salvação para nós, é exatamente por causa dessa graça, que quando nós estamos passando por uma aflição e pedimos a Deus socorro, e Ele nos atende, nós precisamos entender que nós recebemos isso, não é porque nós merecemos através do nosso rigoroso procedimento cristão. Não é porque eu só ouço música gospel, não é porque eu uso roupa de crente, não é porque eu só frequento locais de crentes, não é porque eu dou meu dízimo rigorosamente, é porque Deus foi bondoso para comigo. Quantas e quantas vezes, num trabalho missionário, passando por muitas provações, eu me dirigi a Deus em oração e vi Deus atender minha oração. Eu me lembro de uma situação em Araguacema, no Tocantins, que eu visitei uma moça, e foi falado sobre a questão de milagres, aí vai um testemunho aí dos irmãos entenderem como que a graça de Deus ela funciona. Conheci lá uma família, uma irmã, que há 2 anos a filha saiu de casa e não deu satisfação e sumiu. E ela estava naquele estado durante 2 anos, ela estava vivendo um estado de luto. Tinha chorado tudo que tinha que chorar, tinha visitado o tipo de hospital, vasculhado todos os caminhos possíveis em busca da sua filha que saiu de casa e ela não sabia onde se encontrava. E aí, ela sabendo que tinha um missionário lá na cidade de Araguacema, me procurou. E eu falei, minha irmã, eu não posso fazer nada. A única coisa que nós podemos fazer aqui, aliás, é orar. Pedir que Deus exerça a sua misericórdia. Nós oramos juntos, isso foi no meio da semana, quando foi no domingo ela foi na igreja, chorando, dizendo que naquela semana, depois de 2 anos sem qualquer contato com a filha dela entrou em contato, dizendo que estava voltando para casa. Qual foi a compreensão dela? Qual foi a compreensão dela? Deus respondeu a sua oração, o anseio da sua alma. Gente, que mérito tem nela? Nenhum. Que mérito tem no pastor, no missionário? Naquele indivíduo lá, aquele negão? O que eu fiz? Nada. Se Deus não atende, se Deus não agir, não adianta fazer nada. Veja, a graça de Deus, ela extrapola a salvação. Lá em Efésios capítulo 1, Paulo mostra claramente toda sorte de bênçãos espirituais se manifesta a favor dos eleitos. Isto, por bondade de Deus, mediante Jesus, assistência do Espírito Santo. Capítulo 1 de Efésios. Então, a graça de Deus é esse exercício da bondade dele. Simplesmente por causa disso. Então, não temos nenhuma condição para achar que a nossa salvação é resultado da nossa obediência, ou de, depois de crente, por essa graça, achar que somos abençoados por causa da nossa fidelidade. Nós continuamos contaminados pelo pecado e, se comparados sem a presença de Jesus diretamente com Deus, ainda estamos condenados. Então, a possibilidade de Deus se relacionar conosco ainda é por causa da bondade dele. Não é isso que ele fala lá em Romanos capítulo 8? Quem é o nosso intercessor? Jesus Cristo. É Ele que intercede por nós. Mas no capítulo 8 de Romanos, Paulo ainda fala que até mesmo o fato de nos dirigirmos a Deus em oração, precisamos da assistência do Espírito Santo. E Paulo está falando para uma comunidade de crentes. Ele está dizendo, ó, caretaiado, vocês só podem ter relacionamento com Deus por causa de Jesus Cristo. E a respeito das orações, vocês não sabem orar. Vocês não sabem orar. É o Espírito Santo que o assiste nas orações. Então veja, se Deus não dispor no seu coração de bondade para se relacionar conosco,
Se Cristo não interceder por nós, e se o Espírito não nos assistir, nós estamos perdidos ainda. Veja, tudo depende da graça de Deus. Se Deus não quiser, não adianta se flagelar com jejuns prolongados, porque você não vai fazer com que Deus se curve a você. Mas não vai mesmo. Deus não pode ser coagido pelo sofrimento humano, pressionado pelas orações prolongadas, não pode ser constrangido por piedade, por dó de pessoas que jejuam muito tempo. Eu tinha esse pensamento. Eu queria demais que meu pai ele fosse uma pessoa crente em Jesus Cristo. E eu achava que quanto mais eu jejuasse, Deus olhando para o meu esqueletinho, né, emagrecendo, jejum mesmo, protesto, através de jejum. Eu achava que se eu jejuasse muito tempo e colocando a minha saúde em risco, Deus ia me acudir. Não, eu tenho que atender o pedido desse negão, porque aí vai resolver o problema dele. Mas não, gente. Quando caiu a ficha, eu entendi que eu não controlo Deus pelo meu jejum, pela minha oração, é Ele quem me controla. Quando eu entendi isso, aí eu também entendi que eu dependo da graça de Deus. E essa graça que eu peço para que Deus exerça por mim todos os dias, como diz Jeremias em Lamentações, capítulo 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus, nós dependemos dela para a manutenção da nossa fé. Eu gosto muito daquela doutrina que Calvino explora nas institutas sobre a preservação dos santos. Gente, que doutrina maravilhosa. Até mesmo a nossa salvação depende desse Espírito Santo, do Espírito Santo agindo na nossa vida, nos fazendo lembrar daquilo que Jesus ensinou, nos alertando diante das tentações, compungindo o nosso coração, nos induzindo ao arrependimento segundo Deus, como Paulo fala em 2 Coríntios. É o próprio Espírito que está nos assegurando, que está nos protegendo, que está nos livrando do mal, que está abrindo o caminho, nos preservando até que o grande dia chegue, o dia da manifestação de Jesus. O Espírito Santo que está nos preservando. É Ele quem está nos guardando neste mundo tenebroso. Tá? Não tem nada a ver lá com o Frank Peretti, não. Tá? Não tem nada a ver com o Frank Peretti, não. É o Espírito Santo que está nos guardando neste mundo tenebroso. É o Espírito Santo quem está atuando na nossa vida hoje e aqui agora, nos fazendo refletir sobre essas verdades profundas do Evangelho. E nos educando, disciplinando a nossa mente a confiar em Jesus Cristo. Que nós dependemos dele quando nós saímos de casa, quando nós voltamos para casa, inclusive, como diz lá no Salmo 127, inclusive quando nós estamos dormindo, porque aos seus amados ele dá enquanto dorme. É isso que nós precisamos entender na palavra de Deus. Nós dependemos da graça, a graça de Deus. No Novo Testamento, a palavra graça traduz o substantivo grego charis, não caris. Tá? Simplesmente significa favor, disposição da bondade. Presente em quase todo o Novo Testamento, nós temos 155 ocorrências dessa palavra, charis. Quase 2/3 das ocorrências dessa palavra estão nas epístolas paulinas. Das 155 ocorrências, 100 ocorrências se encontram nas epístolas paulinas. Nas quais encontramos aspectos adicionais através dos verbos harisomai, ação bondosa, e dos substantivos haripos, favores, e harisma, uma oferta gratuita, um benefício isento de exigências. Então, se nós recebemos, temos condições de arrumar o nosso carro, de vestir a nossa roupa, de comer todos os dias, de pagar o aluguel da nossa casa, de ir para o nosso emprego, voltar para casa seguro, de ter os nossos filhos perto de nós, de ter o nosso esposo e a nossa esposa comportados. É por causa dessa graça que Deus está exercendo sobre nós. E não existe de nós nada em troca. Ele simplesmente nos abençoa.
porque Ele quer nos abençoar. A graça está atrelada ao amor de Deus. Ele nos amou, por isso Ele deu o seu Filho unigênito, para que, crendo nele, tenhamos vida no seu nome. É amor, gente. E o amor não exige nada em troca. Ele não impõe ao recebedor nenhuma exigência. Simplesmente abençoa. Né? Eu gosto de dizer que bondade não é cara. A partir do momento que você começa a distinguir quem você vai ajudar e quem você não vai ajudar, não. Você percebe que a pessoa necessita de ajuda, você simplesmente ajuda. O que ela vai fazer daquela ajuda é ela que responde diante do terrível e poderoso Deus, que não deixa impor os pecados. Mas nós ajudamos. Né? Nós ajudamos. E cada um responda diante de Deus. Mas bondade não tem cara. Deus não levou em consideração quem você é para te dar salvação. Ele simplesmente te amou. E é isso que nos constrange, diz o apóstolo Paulo, a amá-lo. Porque nós não merecemos esse amor. Não fizemos nada para receber esse amor. E nós recebemos. Simplesmente. O que nós merecíamos, segundo o ladrão na cruz ao lado de Jesus, era a condenação. O Filho de Deus não. Essa graça foi exercida sobre ele. Olha só que interessante. Já era filho de Abraão, né? Era filho da promessa. Ele não receberia a promessa de Jesus que estaria naquele mesmo dia no paraíso com ele, se ele não fosse filho de Abraão. Como aconteceu com Zaqueu em Lucas capítulo 19. Zaqueu se levanta alegre porque Jesus está na sua casa e diz: Senhor, a metade dos meus bens eu darei aos pobres. E aqueles a quem eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Jesus, em resposta, disse: hoje houve salvação nessa casa. Aí você fala, é por causa da ação de Zaqueu, né? Não. O texto continua dizendo: pois este é filho de Abraão. Salvação não foi resultado da declaração de arrependimento dele, mas porque ele era filho de Abraão. Ou seja, a graça é anterior às obras, segundo Paulo em Efésios capítulo 2, verso 10. As nossas obras não podem reivindicar a salvação, mas a salvação reivindica as obras. Fomos criados em Cristo Jesus. Quem diz lá? Criados em Cristo Jesus de antemão criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Mesma teologia que nós encontramos em Tiago. A salvação, ela reivindica as obras. Porque eu sou salvo, o meu dever agora é de viver em obediência diante de Deus. Mas a salvação, ela não vem mediante nenhuma exigência da parte de Deus sobre nós. Porque Ele exigiu isso no Filho dele. O Filho dele cumpriu. Foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus lhe exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Diante deste nome, o que é que nos cabe? Nos curvar diante dele e com a nossa língua confessar que ele é o Filho de Deus, como aquele soldado, depois que Jesus morreu, confessou. E este, verdadeiramente, é o Filho de Deus. Bem, irmãos, bom esse assunto, né? Hoje, temos aí mais 10 minutinhos segundo o nosso acordo, hein? Ótimo. A graça é uma ação misericordiosa. O substantivo charis pode se referir a uma disposição de boa vontade resultando em um benefício. Por exemplo, 1 Coríntios 16:3 refere-se a um presente financeiro, dádivas, dos coríntios aos pobres em Jerusalém. Também a ação de Deus por Cristo, que resultou na redenção dos eleitos. E aí tem uma frase aqui que eu tirei do Dicionário Internacional de Teologia, do Novo Testamento, página 911. Para Paulo, charis é a essência do ato salvífico mediado de Jesus Cristo, que ocorreu na morte sacrificial deste, como também de todas as suas consequências no presente e no futuro. B. A graça, segundo Paulo, é uma disposição para doar generosamente, inclusive o perdão. O verbo charissomai inclui o significado de perdoar, cancelar uma dívida. Por exemplo, Paulo descreve Deus como doador generoso de bênçãos espirituais, lá em Romanos, usando essa palavra aqui, lá em Romanos 8:32 e em Gálatas 3:18. Aos Coríntios,
para que perdoe um pecador arrependido na igreja. E essa palavra ali é usada, a palavra usada ali é harissomai. 2 Coríntios capítulo 2, verso 7 ao verso 13. E testemunho que Jesus nos deu vida perdoando. A palavra aí é harissomai. Perdoando os nossos pecados. Então, graça é uma disposição voluntária para estender perdão, cancelar a dívida, liberar, cancelar, né? Gosto dessa palavra no espanhol, cancelar, pagar, né? Você fala que foi pagar uma dívida, você fala que você foi cancelar a dívida, né? Cancelar a conta que você tem ali. C. Graça é um favor oferecido àquele que não o merece. O substantivo haristos, ou haritos, indica uma ação bondosa e ocorre 27 vezes no Novo Testamento, sempre relacionado ao ato de conceder. Eu fiz a pesquisa da palavra no Novo Testamento e fui lendo verso por verso dessas 27 ocorrências. Verso por verso no Novo Testamento. E em todas essas ocorrências, o que nós descobrimos é exatamente isso, uma ação bondosa e um ato de conceder ou receber algum favor de Deus. Observamos a amplitude desse ato bondoso de Deus através do substantivo harisma, relacionado não apenas pela salvação ou pela oferta de salvação, mas também pela oferta de dons que visam a capacitação e edificação da igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 a verso 11, nós encontramos harisma, ou carisma. Esse irmão é carismático. É uma maneira sutil de falar esse irmão, ele penteca, porque ele é dos dons. O dom é uma harisma, é uma dádiva, é um presente que o habilitou, que o capacitou, que o tornou capaz de cumprir alguma necessidade no corpo de Cristo que tem em vista a glória de Deus e a edificação da igreja. O carismático é aquele que recebeu o dom, um dom de Deus, habilitado pelo Espírito Santo para dar glórias a Deus mediante o serviço da edificação dos santos. Esse é o carisma, esse é o carismático, né? Então, essa palavra harisma é também usada para se referir ao chamado de pessoas, de modo especial para o serviço. Para nós concluirmos aqui, antes que eu fique sozinho. Falando para as paredes. Não, para nós. Pega a porta. Concluímos aqui. Vai ficar só ele. Considerações finais, né? Se você está aí com o seu tablet, com o seu celular, puder acompanhar, olha o que diz aí essa consideração final, e com ela eu concluo. Na teologia de Paulo, lei e graça estão combinados na relação que Deus estabeleceu com o homem, desde a criação, de modo que a lei denuncia o pecado e sua condenação, bem como a incapacidade humana de livrar-se dela, enquanto encaminha o homem àquele que pode, por sua graça, justificá-lo. É isso que Paulo fala em Gálatas, que a lei nos serviu de aio, para nos educar, para nos encaminhar até aquele que pode nos salvar. A função da lei é de nos levar a Cristo, né? Porque nós não podemos, por nós mesmos, resolver o problema do nosso pecado. Mas Cristo pode. Então a lei serve de aio, nos prepara para recebermos Cristo. Deus lhe ofereceu benefícios na criação e exigiu obediência. No entanto, ele desobedeceu à lei de Deus, ele foi imputada a justa culpa e condenação. Mesmo nessa terrível decadência espiritual do homem, Deus não destruiu a raça humana, mas a preservou, anunciando a condenação de Satanás, Gênesis 3,14, e a vinda do Redentor, Gênesis 3,15. Além disso, garantiu, mesmo em meio a sofrimentos, a perpetuação da raça humana, Gênesis 3,16, em meio às dores você terá filhos. E verso 20, Adão dá o nome à mulher de Eva. Eva significa vida. Mas a razão por que Adão deu esse nome para ela, porque ela será a mãe de todos os homens, né? Nós vemos que, além disso, Deus garantiu, mesmo em meio aos sofrimentos, a perpetuação da raça humana, do trabalho e da provisão da terra,
No suor, no seu rosto, trabalharás, a terra vai produzir, você vai comer dela. Tá? E vai até o capítulo 3, verso 17 ao verso 19. Vestimentas de segurança eficazes, capítulo 3, verso 21. Vou seguir o texto. Deus providenciando ali vestimenta para o homem. Tira essa roupa aí. Aí ficaram peladões. Deus deu outra roupa para eles, uma roupa eficaz. E o impediu de viver eternamente naquela nova e decadente condição espiritual, tirando-os de dentro do jardim para não acessarem a árvore da vida. Em todos esses eventos, percebemos Deus agindo graciosamente com o homem. E isso antes da lei, gente. Bem antes da lei. Deus agindo com graça, sem que deixasse de puni-los severamente conforme previsto. Capítulo 2, verso 17. Eles vão morrer, eles perderam a comunhão com Deus. Eles sofreram na sua própria existência essa morte ou essas perdas de privilégios e de comunhão perfeita com Deus. O homem se multiplicou sobre a face da terra e Deus sempre manifestou a sua graça para com ele, como a Noé, que achou graça diante de Deus, Gênesis 5, 8, sua família e os animais, todos eles foram beneficiados, preservados na arca, Abraão e sua descendência também preservados, poupados de muitos sofrimentos. Abraão foi testemunha do juízo de Deus que desceu sobre Sodoma e Gomorra, e Deus o preservou. Isso está registrado em Gênesis capítulo 18. A lei dada a Moisés não se opôs à graça, mas indicou a sua necessidade e testemunho de Jesus Cristo como justo e justificador do homem, segundo Paulo em Romanos 3, 21 a 26. E com isso nós encerramos a nossa oportunidade aqui nessa manhã. Benção. Podemos dar glória a Deus? Aleluia? Amém. Uma igreja fervorosa. Gente, vamos orar, agradecer a Deus. Obrigado pela sua paciência. Semana que vem vamos tratar outros temas aí teológicos, né? E eu espero que você venha animado, espero que você venha alegre, espero que você corra, terminando o culto, corra para a sala, pegue o seu lugar e venha realmente com a disposição para ouvir a mensagem de Deus, a palavra de Deus, aprender um pouquinho mais, tá bom? E que Deus assim continue nos abençoando, nos fortalecendo, nos ajudando a entender no dia a dia como essas verdades elas devem ser aplicadas, tá bom? Eu vou pedir para que